Pessoal, hoje eu vou falar para vocês a respeito do início da criação. Eu vejo que muita gente tem uma dúvida e fica em cima daquele assunto. Como é que surgiu os primeiros pássaros? Como é que os pássaros eram antigamente? Se hoje tem criação, como foi que tudo iniciou? Então, pessoal, o início da criação legalizada de pássaros nativos no Brasil, quando foi que se iniciou? Então, no dia 5 de maio de 1988, o IDBF, Instituto Brasileiro Florestal, publicou na portaria 131, que regulamenta o registro das federações, clubes afiliados, anilhando os pássaros dos seus associados com anilhas abertas e regulamentando a promoção de concurso e exposições e torneios de canto. Então, no início de tudo, foi assim que aconteceu. No dia 5 de maio, como foi lido aqui, de 1988, o IDBF, Instituto Brasileiro Florestal, ele permitia que os clubes e federações anilhassem o pássaro de seus associados, e as anilhas nessa época eram anilhas abertas, que regulamentando a promoção de concurso e exposições e torneios de canto. Então, o que acontecia? Você ia para uma federação, você ia para uma associação, ali você se filiava, você trazia o seu pássaro, né? Um pássaro que você possuía, e aí anilhava esse pássaro com anilha aberta. Agora, tipo assim, daí por diante, o que a gente pensa, né? Se em 1988 foi assim que aconteceu. Olha, eu vou ler de novo para vocês. Clubes afiliados anilhando os pássaros dos seus associados com anilhas abertas. Então, quer dizer, todo mundo tinha pássaro e os clubes, né? Os clubes, as federações, clubes afiliados, eles anilhavam os pássaros de quem se associava a certa federação, a certo clube. Mas aí, pessoal, em 1989, foi criado o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E foi pela lei de número 7.735 do dia 22 de fevereiro de 1989, vai fazer 10 anos, o IBAMA nasceu. O IBAMA foi criado como um intuito de integrar a gestão ambiental no país. Ele surgiu por meio da fusão de 4 órgãos: a Secretaria Especial de Meio Ambiente, o SEMA, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF, a Superintendência de Pesca, SUDEP, e a Superintendência da Borracha, a SUDAVEA. Então, esses 4 institutos, eles formam o IBAMA, que hoje a gente tem, e é conhecido, né? A SEMA atuava na prevenção ambiental, tendo, por exemplo, papel importante na colaboração da política nacional no meio ambiente, que tem por objetivo a prevenção, a melhoria, a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país as condições do ar e bom desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Então, o Instituto SEMA, que é IBAMA e que forma o IBAMA, o primeiro instituto, ele lida com o desenvolvimento socioeconômico, beleza? Os outros órgãos, no entanto, não estavam muito relacionados com a prevenção do meio ambiente, estando ligados mais ao desenvolvimento econômico. A criação do IBAMA permitiu, portanto, o cuidado do meio ambiente e de uma forma mais integrada.
Já em 18 de março de 1991, o IBAMA publicou a portaria 631, que exigiu ou extinguiu a fabricação de anilhas abertas, ficando decidido que de 1991 em diante seria fabricadas apenas anilhas fechadas para anilhamento de filhotes descendentes dos exemplares anilhados com as anilhas abertas de 1988 a 1991. Neste ano também foram definidas espécies que um criador amador poderia ter. Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Em 1991, foi extinguida as anilhas abertas, aquelas anilhas que você poderia colocar, tirar, passar, você está entendendo? De um pé, de um passarinho, arrancar, você colocava. Todo mundo que chegava numa associação que tivesse um pássaro, ia para lá que botava uma anilha e pronto. Hoje, não. Em 1991 ficou diferente a coisa. Todo mundo que tinha um pássaro, que tinha essas anilhas abertas, permaneceriam com eles, e os filhotes desses pássaros que colocaram as anilhas abertas, esses pássaros, sim, eles teriam uma anilha fechada, que sem dúvida seriam os parentes desses primeiros pássaros que o IBAMA permitiu que fosse com anilhas abertas. Então o cara chegava lá na associação, pegou um tizil e não tinha anilha. Entrou para a associação, eles botavam uma anilha de tizil no pé do seu tizil. Já estava anilhado. Era anilha aberta, mas já estava anilhado. Se você conseguiu tirar filhote desses pássaros, os filhos desse pássaro, já em 1991 em diante, não poderiam mais ter anilhas abertas, somente anilhas fechadas. De 1988 a 1991, neste ano também foram definidas as espécies que um criador amador poderia ter, como trinca-ferro, coleiro. Além disso, quem comercializasse filhotes sem as anilhas estariam agindo ilegalmente. Quer dizer, o IBAMA disse assim: se você quiser ganhar dinheiro, que nem vocês ganhavam dinheiro antes, se vocês quiserem trocar, que nem vocês trocavam antes, agora, se você estiver fazendo isso, você vai se complicar. Porque o seu pássaro, ele precisa da anilha fechada. Além disso, quem comercializasse filhotes sem as anilhas estaria agindo ilegalmente. Então você teria que possuir essas anilhas para poder comercializar. E para poder comercializar essas anilhas, você precisaria estar associado a alguma associação ou alguma federação. Além disso, neste ano também foram definidas espécies que um criador amador poderia ter, e em 2001, quando o IBAMA passou a ser o órgão que controla diretamente a criação amadora de pássaros em todo o território brasileiro. Você vê que como é que o início foi, Então, o que acontece, pessoal? Eu, hoje, fico mais apreensivo ainda. Antigamente, o cara pegou um pássaro, levava numa associação, eles anilhavam, as anilhas era ali a associação que colocava, recebia do IBAMA, passava para a pessoa devia pagar algum cabalacho ali, porque nada é de graça, e aí o camarada começou a tirar filhote desses pássaros, que eram pássaros do mato, tá? Isso que eu quero deixar claro aqui, eram pássaros do mato, e foram os primeiros exemplares com que pessoas conseguiram tirar filhotes, e esses filhotes, a partir de 1991, foram criadas as anilhas fechadas. Ninguém podia comercializar se não tivesse anilha no pé dos filhotes. Então, o que acontece? Forçou a pessoa que criava pássaro a se integrar ao sistema que controlava tudo isso. Hoje, quando alguém fala que os primeiros pássaros a serem anilhados
foi os pássaros do mato, muita gente fica questionando, mas a verdade é, a pessoa chegava com um pássaro, queria que ele fosse anilhado, levava numa instituição, lá a instituição anilhava, eles mesmos colocavam uma anilha no pé do seu pássaro. Hoje qualquer pássaro tem que ter uma anilha no pé, entendeu? E é intransferível, tá? Não pode ser retirada do pé do pássaro, tem que ser transferida do jeito que o pássaro nasce, é anilhado, e você vai passar esse pássaro para frente, não pode ser arrancada essa anilha mais, não pode ser tirada do pé dele e passada para outro, tem uma série de exigências muito grandes, e quer dizer, o IBAMA, ele foi só se aprimorando aos anos para chegar até aqui. Em 19 de janeiro de 2004, é criado o sistema CISPAS. E o que mudou com isso? O novo sistema do IBAMA unifica informações sobre criadores de pássaros. O IBAMA lançou no início do mês o CISPAS, Sistema de Cadastro de Criadores de Passariformes, que acabou com a terceirização do setor e unificou em um banco de dados todas as informações e atividades dos cerca de 80 mil criadores amadores de passariformes legalizados e cadastrados no órgão. Agora, qualquer transação com os passariformes, estimados em 800 mil pássaros e 151 mil espécies mantidas legalmente em cativeiro, deve ser feita exclusivamente, tá, pessoal? Exclusivamente pelo sistema. Então, o que acontece? Agora você chega lá, meu querido, ó, você tem que ser feita exclusivamente com rapidez pelo banco de dados eletrônico do IBAMA. O criador de passariformes pode acessar o CISPAS de qualquer computador que possua conexão com a internet e efetuar as seguintes operações: cadastro inicial como criador, alterar dados cadastrais, renovar licença, declarar, compra de pássaros de criadouro comercial, fazer pedido de anilhas, declarar nascimento, solicitar transferência de aves, declarar transporte e permanência de aves em residências de outro criador de passariforme, fuga, furto, roubo e morte e de aves cativas. Eu, sinceramente, vendo como foi o início e vejo hoje como é a exigência, antigamente o passarinheiro ele tinha liberdade, ele pegava o pássaro que ele quisesse e ele levava lá, pagava a taxa que tinha que pagar, podia ser um currupião, podia ser um galo de Campina, a anilha era aberta, se anilhava qualquer pássaro. Hoje são 151 espécies que você pode ter. Dessas 151 espécies, você tendo qualquer pássaro que esteja dentro desse número e dentro desse cadastro, você vai pagar sua taxa anual. O IBAMA melhorou na questão do controle, melhorou, mas as coisas não estão 100%. Eu acredito ainda que esses criatórios que começaram, saíram na frente, criatórios que tiveram uma mente mais aberta, mais polida para poder ver isso. Eu acredito que os valores dos pássaros são muito exorbitantes. São muito exorbitantes por um pássaro que veio do mato. Você está pagando a genética de um pássaro que veio do meio do mato. É por isso que quando alguém fala assim, eu pego um mansarrão, porque eu peguei e comprei um mansarrão, eu não tenho que criticar, eu não tenho que falar nada. Esse é o motivo aí de muitas pessoas ficarem dizendo, JH, porque você não é contra, você faz apologia? Pô, cara, se a gente lembrar do começo como foi, como eu posso criticar o irmãozinho que está fazendo isso nos dias de hoje? A lei pode ter vindo mudando, mas a cultura do povo sempre vai continuar a mesma. Paciência é tudo.